O senador Marcos Duval recuou, gente, sobre o anúncio que tinha feito de se afastar do cargo no Senado Federal. Tudo começou durante a madrugada de hoje, uma live nas redes sociais. Marcos Duval afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo para dar um golpe de Estado. A investida, segundo o parlamentar, foi recusada e prontamente denunciada. O senador também declarou que o ex-deputado Daniel Silveira foi até ele na tentativa de convencê-lo a se aproximar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para gravar sem autorização conversas que comprometessem o magistrado e facilitassem o caminho para a contestação dos resultados da eleição de 2022 e um possível golpe. Durval alega ter negado a proposta e reportado a conversa ao próprio ministro. Ainda na live, Marcos Duval disse que iria renunciar ao mandato. O recuo sobre o afastamento foi anunciado na tarde de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda, até o momento, são 5h01 desta quinta-feira, não se pronunciou e não se manifestou sobre o caso. O ex-deputado Daniel Silveira, que deixou de contar com o foro privilegiado desde ontem, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Foram cumpridos na casa dele mandados de prisão, busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, devido a descumprimentos de medidas judiciais impostas anteriormente, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. O assunto do dia, da semana e talvez desse início de ano que a gente vai começar repercutindo aqui no 3 em 1 com Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela, que ontem fez uma mega cobertura, certo, Serrão e Piperno, das eleições do Congresso Nacional. Grande Vilela. Vilela, já que eu mencionei você, eu quero buscar entender um pouco do ponto de vista jurídico, porque eu vi hoje algumas análises dizendo que essa história que foi apresentada pelo senador Marcos Duval, ainda muito turbulenta, muito contraditória, ela retira aquela investigação da seara eleitoral e parte justamente para a seara criminal. Como é que você vê isso? Olha, primeiro uma boa tarde a você, Paulo, Serrão, Piperno, a todos que acompanham o 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Eu estou convivendo bastante com vocês aí, estou procurando aprender um pouquinho. Bom, com relação a esse imbróglio que tivemos hoje, né, por conta das declarações dadas ontem, tornadas públicas, ontem pelo senador Marcos Duval, o fato é que a gente tem um cenário ainda um pouco nebuloso, dá um pouco de dificuldade da gente ter clareza qual vai ser o caminho que vai ser dado. Até porque, em cada oportunidade que Marcos Duval fala, ele dá uma versão um pouquinho diferente, né? Então, não há tanta clareza. Por exemplo, ontem, a primeira impressão, assim que veio o primeiro relato, né? A primeira impressão que eu tive, e acredito que os colegas de bancada devam ter tido a mesma impressão naquele momento, é que o relato do senador, ele dava conta de que teria sofrido uma pressão do presidente da República, né? O que aí seria uma bomba realmente no colo do ex-presidente Bolsonaro e atrairia uma série de medidas dentro da esfera criminal, totalmente fora do âmbito eleitoral, como bem disse você, Paulo. Agora, hoje também você já tem um outro elemento de que Bolsonaro talvez não tenha tido nenhuma atitude, né? Quer dizer, ele teria sido eventualmente um ouvinte, né, da solicitação ou da sugestão que teria sido feita pelo deputado Daniel. A gente fica um pouco sem ter essa clareza. O fato é que se trata de um episódio grave, Marcos Duval deverá ser ouvido e no seu depoimento teremos pelo menos a versão oficial. E aí talvez com base nessa versão oficial ter uma clareza maior a respeito do grau de implicação do presidente Bolsonaro no episódio, de Daniel Silveira, que parece já evidente que vai estar implicadíssimo até o pescoço nesse episódio, e eventualmente dos outros atores, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que teria recebido esse relato há cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses, do próprio senador Marcos Duval. Então ainda falta elementos para a gente ter um cenário bastante claro do que de fato pode ocorrer.